Olá, neste programa Cidadania, vou entrevistar o desembargador Roberval Bellinati, do TJDF, e o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia. O tema da nossa conversa vai ser o anteprojeto de Código Penal que está sendo debatido aqui no Senado. O texto em discussão, preparado por uma comissão de juristas designada pelo presidente Sarney, está sob a relatoria do senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, e vem provocando muita polêmica. Desembargador Bellinati, eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo-lhe que fizesse uma apreciação de ordem geral sobre o texto preparado pela comissão de juristas. Eu sou favorável ao projeto do novo Código Penal brasileiro. Faço questão de ressaltar essa minha aprovação porque muitos no Brasil estão criticando a comissão de juristas. Mas, injustamente, a comissão fez o seu papel, cumpriu o prazo estabelecido, apresentou um anteprojeto que está no Senado Federal para apreciação dos senadores e depois da Câmara dos Deputados. Este projeto procura atualizar a legislação penal à realidade brasileira e também procura fazer um diploma legal para as próximas gerações. Eu estou de acordo com algumas críticas que o projeto apresenta imperfeições, que deveriam defeitos, ser corrigidas. Mas que poderão ser corrigidos agora no Senado Federal, nesse debate que vai se travar. Então, a minha posição inicial é favorável a uma nova legislação penal, porque o atual Código Penal brasileiro é de 1940, está em vigor desde 42, há 70 anos, possui inúmeras modificações e chegou o momento do Brasil atualizar a sua legislação penal. Senador Tomás Correia, o senhor naturalmente vai participar desse debate e poderá apresentar emendas, obviamente, ao projeto que está sendo relatado pelo senador Pedro Tax. Quais imperfeições o senhor vê no projeto e que deveriam ser modificadas? Eu não diria imperfeições, mas eu diria pontos de vista que não são coincidentes com os pontos de vista dos juristas que elaboraram o projeto que resultou no projeto 236 de 2012 aqui no Senado Federal, tendo como autor o senador José Sarney, que é o presidente da Casa. Na verdade, há pontos que nós discordamos quanto ao mérito, como é o caso de aborto, da descriminalização de entorpecentes, como é o caso da eutanásia, que temos inclusive emendas sobre essas questões, mas eu diria que o projeto, como disse o desembargador Roberval, nós concordamos com ele também. Eu acho muito importante esse projeto porque está se discutindo hoje um tema atualizado. Nós estamos com o Código Penal de 1940, portanto, já desatualizado. É uma coxa de retalho, já há inúmeras leis alterando o atual Código Penal e nós precisamos modernizar a legislação penal, tendo em vista os novos tempos que vivemos hoje. Um país moderno, um país diferente. Quando nós fizemos o Código Penal em 40, era uma sociedade bem diferente da de hoje. Hoje nós temos internet que nem se cogitava nesse tempo. Hoje, por exemplo, crime cibernético não está previsto no Código Penal porque não se pensava sequer que essa matéria viesse acontecer. E eu concordo plenamente. Acho que o Código Penal hoje ele está desatualizado, tem que fazer algumas correções. Há pontos no projeto que merecem ser retificados, merecem ser corrigidos, e nós entendemos que o mais importante de tudo isso é se abrir uma discussão sobre o tema. As críticas, que são muito bem-vindas, mas tem algumas delas até injustas, porque o não está hoje com um projeto pronto e acabado. Está se colocando um projeto para o debate nacional, tanto é que várias entidades estão debatendo, algumas criticando, outras elogiando, mas de qualquer sorte nós entendemos que o projeto é muito importante para se estabelecer um debate nacional sobre esse tema e chegar ao consenso. Nós temos aqui o relator da matéria, que é o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, que é um excelente senador, altamente preparado, com uma longa experiência, principalmente nessa área penal,
já exerceu por diversos anos o cargo de procurador da República, inclusive no meu estado, no estado de Rondônia, com muita eficiência. É um jurista respeitado aqui no Senado Federal, que é o relator. Eu tenho plena certeza que ele terá condições de condensar todas as propostas de alteração e fazer um excelente diploma para depois ir para a Câmara, onde também continuará um debate por longo tempo na Câmara dos Deputados. Eu entendo que o projeto é muito importante para o momento que vivemos e eu também sou favorável. Sou membro da comissão do Código Penal, participo dela, tenho ouvido todos os debates, os juristas, as contradições que lá se apresentam são pontos de vista diferentes, mas são pontos de vista importantes, de sorte que eu diria que esse projeto vem em boa hora, em bom momento nacional. Desembargador, vamos aos temas mais polêmicos. A questão do aborto. O senhor acha que deve ser flexibilizado até a 12ª semana? O Senado uruguaio recentemente acaba de aprovar, a tendência lá no Uruguai é de se liberalizar esse item, que é um item muito polêmico, especialmente para a comunidade religiosa. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. A minha posição sobre o aborto é contra a liberação do aborto. Eu sou cristão, católico, sigo a posição da minha igreja com todo respeito ao Estado laico. A discussão do aborto, a meu juízo, não é religiosa, porque os críticos afirmam que a igreja, que os religiosos não teriam o direito de combater a legalização do aborto. Eu não aceito essa argumentação. A questão é jurídica. Então, eu me posiciono contra o aborto respeitando a própria legislação internacional que o Brasil aderiu, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, onde determina que a vida deve ser respeitada, a nossa Constituição Federal, que diz que o direito à vida é inviolável aos brasileiros e residentes aqui no Brasil. Então, todos têm o direito à vida. Eu sou contra a legalização do aborto porque defendo essa posição. Inclusive, todo ser humano tem o direito de nascer e de viver. Então, eu acho que o Código Penal não seria o instrumento adequado para se falar em aborto. E o que eles estão querendo é liberar o aborto através do Código Penal. Então, a minha posição é contra. Senador, inclusive, o senhor concorda ou o senhor... a outra posição que comenta que essa questão do aborto hoje seria uma questão até de saúde pública, porque quantas mulheres perdem a vida procurando retirar por não terem condições financeiras? Quer dizer, como é que o senhor se posiciona nessa questão? Eu tenho o mesmo posicionamento do desembargador Roberval Bellinati. Inclusive, eu quero aqui comunicar que já fiz algumas emendas ao Código Penal em parceria com o desembargador. Inclusive, faz parte de algumas emendas apresentadas com relação ao aborto. Eu entendo que a discussão do aborto, eu não coloco também no plano religioso, apenas, embora também tenha alguma influência. Eu coloco no plano ético-jurídico, por entender que ninguém pode dispor da vida de ninguém. E, como disse o desembargador Bellinati, a nossa Constituição garante o direito à vida como cláusula pétrea. Portanto, não pode ter uma lei ordinária mudando um preceito constitucional. De qualquer modo, o que eu vejo é o seguinte, quando se diz que a mulher tem o direito de fazer o aborto, é um direito absolutamente garantido à mulher, porque ela pode dispor do seu corpo da forma que entender, ao meu ver é um equívoco, porque primeiro eu entendo que o feto não faz parte do corpo da mulher, são coisas distintas. Segundo, quando se diz que é uma questão de saúde pública, também eu diria que com o aborto isso não vai ser resolvido, porque quem pratica o aborto por uma questão de constrangimento, de inibição, termina fazendo clandestinamente, mesmo que tiver autorizado. Mesmo tendo autorizado, a pessoa vai fazer de forma escondida, porque não concorda. Eticamente a pessoa socialmente é reprovável. Enfim, vamos ter sempre essa questão do aborto feito às escondidas, até para preservar a identidade da pessoa que vai praticá-lo. Eu entendo que é uma discussão interessante, porque traz ao debate, mas discordo sobre esse tema e tenho, inclusive, uma emenda feita em parceria com o desembargador Roberval Bellinati sobre essa matéria e comungo plenamente com o mesmo ponto de vista que ele abordou.
A meu juízo, a questão do aborto envolve o interesse econômico. Pessoas aqui no Brasil e até no exterior estão interessadas em legalizar o aborto em nosso país para ganhar dinheiro. Em algumas clínicas nos Estados Unidos e na Europa, as mulheres pagam de 100 a 1.200 dólares por um aborto. Imagine aqui no Brasil uma clínica fazendo de 10 a 50 abortos por dia. Quanto ela lucraria? Além disso, interesses de indústrias farmacêuticas. Então, isso tem que ser colocado para a opinião pública, porque é perigoso liberar o aborto. E é mentira o que estão falando aí, que com a liberação do aborto diminuiria o número de abortos no Brasil. Isso é mentira, para enganar bobo. Se liberarem o aborto, vai aumentar muito o número de abortos praticados em nosso país. Segundo algumas estatísticas, hoje ocorrem aproximadamente 1 milhão de abortos por ano aqui. Agora imagine liberando o aborto. Então, a minha preocupação é que o interesse econômico esteja realmente por trás dessa campanha e eu espero que o Congresso Nacional seja sensível a esse problema. E não se deixe iludir. Só um ponto interessante, Roberval. Veja o seguinte, na redação do artigo diz que a mulher que demonstrar falta de condições psicológicas, financeiras e tal, poderá praticar o aborto, evidentemente, com atestado médico. Isso é um caminho aberto para o aborto em larga escala. Então, significa dizer que as pessoas pobres, que não tiverem condições, que entender que não pode criar o filho, vai poder matar o seu próprio filho. Eu até faço uma comparação um pouco rústica, mas eu diria que isso eu comparo com aqueles centros de concentrações nazistas dos trem que crianças eram colocadas lá dentro para morrer em câmara de gás. E qual é a diferença de matar uma criança que está andando e está podendo pelo menos gritar, chorar, e matar um no útero da mãe que não pode dizer nada, não pode nem o dia de chorar vai ter. Então, pois não. Eu queria passar para um outro ponto. Pois não, a gente poder diversificar, já perfeito. que o Código Penal tem dezenas e dezenas de temas importantíssimos. Descriminalização das drogas. Qual é a sua posição, senador? Também sou contrário. Tem emenda nesse sentido, também emenda em parceria com o desembargador Roberval. Nós entendemos que a discriminação da droga é uma questão altamente perigosa e me preocupa também muito o plantio de substância de maconha, que vai ser liberado para consumo próprio. Imagine você, nós temos uma região como a nossa em Rondônia, que é fronteira com a Bolívia, que é produtora de maconha. Nós vamos permitir que do lado brasileiro se plante maconha, mesmo para efeito de consumo próprio, mas se tiverem 10, 15 famílias plantando maconha, você não vai saber se é para consumo próprio ou se é para o tráfico de entorpecente. Então, eu sou totalmente contrário. Eu acho um perigo muito grande, é um incentivo ao tráfico de entorpecente. E eu vejo de quando em vez, o Hollenberg e o Roberval, ainda recentemente saiu uma matéria no Rio de Janeiro da Cracolândia, no Rio de Janeiro. Então nós já temos, sabe, um pouco de liberalidade de uso de entorpecente no Brasil. Há um pouco de fechamento de olhos para isto. E o que nós estamos vendo? Os exemplos são os mais negativos possíveis. Estamos vendo a desgraça, com licença da expressão forte, mas é verdade, a desgraça humana no Rio de Janeiro, estamos vendo a desgraça humana em São Paulo, de uma liberação ou de uma tolerância com relação ao uso de crack. Você vê as ruas lotadas de pessoas totalmente viciadas, dependentes, são seres humanos que estão ali, sem nenhum futuro, sem nenhuma perspectiva de vida, vão morrer logo daqui a uns dias. Então, se nós abrirmos isso para o país inteiro, nós vamos ter não só nos grandes centros, mas vamos ter em cada cidade brasileira, provavelmente uma cracolândia a céu aberto, para que causando esse dano social enorme. Desembargador, o senhor não acha que poderia se diferenciar, claro que o crack, não tenha dúvida que é uma coisa nociva, terrível. Agora, há quem diga que, por exemplo, que os efeitos maléficos que existem na maconha são muito mais, muito menos nocivos
ao cérebro humano do que drogas pesadas. E que se retirasse, por exemplo, a maconha, se descriminalizasse só a maconha, isso eventualmente ajudaria até a esvaziar o tráfico e tal. Quer dizer, uma posição diferenciada do que essa que o senador está defendendo. Como é que o senhor vê essa posição, que é uma posição intermediária nesse debate específico sobre a descriminalização das drogas? Eu estou de pleno acordo com a posição do senador Tomás Correia. Sou radicalmente contra a liberação de droga aqui no Brasil. Não dá para fazer diferença entre maconha, crack, cocaína, LSD, como o Uruguai está êxtase. Fazendo, por exemplo. Não dá para fazer. O Uruguai está errando. Não dá, está errado, na minha opinião. Eu trabalho com o crime, eu sou desembargador na área criminal. Eu julgo toda semana processos na área de drogas. E tenho visto o seguinte: a droga aniquila o usuário, faz a família dele sofrer e causa danos à sociedade. A droga é responsável pelo aumento da violência e da criminalidade. Então eu não concordo com nenhuma política para liberar a droga aqui no Brasil, porque eu estou convicto de que a liberação faria aumentar o consumo. E aqui eu quero colocar também uma outra mentira que estão passando para a sociedade brasileira. Estão dizendo aí que a liberação da droga faz diminuir o consumo. Teve até um jurista famoso, que eu não vou dizer o nome, em respeito, divulgou uma estatística, falou, aqui, ó, no país tal liberaram a droga e diminuiu o consumo. Mas isso não é verdade, não é verdade. Se liberar a droga, vai aumentar a criminalidade do Brasil, a violência, problemas de família, só vai causar prejuízo. A violência, fundamentalmente, é provocada pelo álcool? O álcool também, você pode incluir o álcool. E o que está acontecendo nesse país? Uma política errada, porque estão liberando campanhas maciças de publicidade, sobretudo na televisão, em favor do álcool. Alguns anos atrás, na nossa época, a campanha era em favor do cigarro. Você lembra disso? Agora estão liberando a campanha do álcool. O consumo do álcool está aumentando e prejudicando a nossa sociedade. Então essa política... a violência doméstica. E essa política tem que ser revista. Não podemos concordar com essa liberação, porque ela traria sérios problemas para o nosso país. Iria piorar o quadro atual. Seguinte, Roberval, ainda tem mais o seguinte, que aí dizer que o uso da maconha seria uma forma de desviar o usuário de crack ou outras substâncias mais pesadas, eu acho que é um equívoco também, porque se sabe que muitos usuários que estão hoje no crack começaram lá na maconha. De sorte que não é esse o argumento que me parece... Bebida. Me parece até na bebida. Na bebida. E da bebida, exato. Outro tema, eutanásia. Eutanásia, senador. Ou ortotanásia. Ortotanásia. Como é que os senhores se posicionam? Bem, eu falei com o senador Tomás Correia sobre esse problema que é gravíssimo, o problema da eutanásia. Tanto que o mundo, de um modo geral, não legalizou a eutanásia até hoje, com algumas exceções. Nós temos na Suíça, em Luxemburgo, na Bélgica, algumas nações na Suíça que admitem a eutanásia e a ortotanásia, a morte piedosa. Até o suicídio assistido. Mas eles estão querendo trazer essa situação para o Brasil para legalizar a eutanásia. O que seria a eutanásia, por exemplo? A morte por compaixão ou piedade a pedido do paciente em estado terminal. Então, ele diz, não aguento mais o sofrimento, então provoque a minha morte. Então você daria uma injeção lá para ele morrer logo, ou alguma substância para antecipar a morte, pensando em aliviar este sofrimento. Bem, isso está previsto no projeto do Código Penal. Ocorre, eu estava comentando com o senador Tomás, que colocaram um dispositivo nesse artigo facultando a concessão do perdão judicial, quer dizer, a isenção de pena. O sujeito não seria punido, não iria para a cadeia, se dissesse, eu matei meu pai velhinho, minha mãe velhinha, porque estava sofrendo e por amor eu matei. Não seria punido, não pegaria nem um dia de prisão. O juiz falaria o seguinte, olha, você fez tudo isso por amor, então não vai pegar a pena. Está isento de prisão de acordo com o novo Código Penal. Isso está errado.
Eu alertei ao senador Tomás Correia. Isso é perigoso, é grave, porque pode estimular o assassinato de pessoas doentes na própria família e com fins egoísticos. Poderia alguém antecipar a morte do pai, ou da mãe, ou da sogra, do velhinho... Em busca da herança. Para receber a herança, para receber o seguro de vida, para receber os bens do ou para se livrar do incômodo. Mesmo, até para se livrar do incômodo. Até para não ter mais trabalho de cuidar do doente. Então, isso não pode permanecer no Código Penal, porque é perigoso. Então, o Estado não pode autorizar esse tipo de medida. Eu só queria lembrar... O senhor tem emenda nesse sentido? Tenho, uma emenda nesse sentido também. Eu queria lembrar, o Roberval até citou, que, salvo engano, na Suíça, que tem inclusive o turismo... O turismo da morte. Da morte, turismo para assistir o suicídio. O suicídio, etc. Tal. Então, vamos dizer assim, olha só como a vida ela é totalmente desprezada de forma absolutamente inconveniente, né? Quanto a outro tema bastante novo, né, como nós nos referimos aqui no início, crimes cibernéticos. Crime cibernético. Houve aqui um debate recentemente, o senador do Amazonas, Eduardo Braga, era relator de um projeto que tratava desse assunto. Nós, na hora, discordamos, achávamos que deveria aguardar para inseri-lo no contexto do Código Penal novo, uma vez que nós estamos pegando toda a legislação tida como extravagante, que são leis que também fixam pena, que tipificam crimes, que são esparsas. Temos, eu não tenho a estatística aqui, mas são, eu acho que em torno de 170 leis. São 120 leis. 120 leis, 120 leis. Então, estamos condensando todas elas no Código Penal. Então, se nós próprios agora vamos fazer uma lei, mais uma lei extravagante, mais uma lei penal em branco, nós estaremos indo na contramão daquilo que estamos fazendo. Mas o próprio senador Eduardo Braga alegou que a tramitação do Código Penal, por mais que se diga que está sondada, mas ela vai demorar aí ainda muito tempo aqui no próprio Senado e depois mais outro tempo na Câmara. E a questão dos crimes cibernéticos estão acontecendo a todo dia, a todo momento, não é? De sorte que nós mudamos nossa posição e hoje nós já fomos favoráveis, eu já votei inclusive no plenário do Senado, favorável a esse projeto, já foi aprovado, deve estar sendo sancionado, se não já foi, porque ele veio da Câmara para cá já, né? De sorte que é um tema que é atualizado, é importante, e mais uma vez mostra o quanto o nosso Código Penal está desatualizado em face de ser um Código Penal da década de 40, hoje com a modernidade, com a cibernética, com a internet, com outros crimes da modernidade, o Código estaria fora, não estaria prevendo esse tipo de delito. Por sorte que tem essa lei que já foi aprovada aqui no Senado. Desembargador. Eu sou a favor da aprovação dessa lei, mas da introdução desse capítulo também penal no âmbito do no Código Penal. Sim, certo. Porque o objetivo maior desse novo Código Penal, como disse o senador Tomás Correia, é consolidar num diploma legal as principais leis penais que nós temos. Perfeito. Em torno de 120 leis 120 penais. leis penais. Então a Comissão de Juristas fez o quê? Pegou um pedacinho de cada lei e colocou no projeto do novo Código Penal. Perfeito. Eu acho que está certo. Perfeito. Em 1932, já houve no Brasil uma consolidação de leis penais para corrigir o Código do Império, da República, também era cheio de 1891. retalhos. Houve aquele Código da República com muitas imperfeições. Depois o Congresso, na época, teve que elaborar muitas leis. E para facilitar o trabalho com essas leis, em 1932, houve a consolidação das leis penais, reunidas num único diploma. E agora nós estamos tentando fazer a mesma coisa. E nessa área cibernética, na área da informática, da computação, nós precisamos de leis específicas, porque os crimes estão acontecendo a todo momento, como ressaltou o eminente senador Tomás Correia. Então, pessoas que invadem a sua privacidade, a sua conta bancária, que subtraem seus arquivos confidenciais. Quantos casos já foram mencionados pela imprensa? Então, eu acho uma necessidade, com base na realidade, introduzir no Código Penal um capítulo para essa matéria. Antes que o nosso tempo se esgote, eu queria colocar dois temas também que são novidades
no debate jurídico nacional. Um é o chamado bullying e o outro é o tratamento dado ao sofrimento de animais, aqueles que provocam o sofrimento de animais. Eu queria ouvir a opinião do senador e depois do desembargador, e aí a gente encerra o nosso programa. O bullying é mais um problema que mostra a desatualização do nosso Código Penal, né? É uma situação lamentável, está aí, mas mostra que o nosso Código Penal ainda está precisando avançar mais. Com relação à questão dos maltratos animais, eu queria só lembrar que é uma distorção do Código Penal, do nosso projeto, né? Você vê que na fixação da pena para omissão de socorro a animais, comparando com a omissão de socorro ao ser humano, a pena para omissão de socorro de animais é maior do que para a omissão de socorro de ser humano. Mas eu não atribuo isso a um erro. Atribuo isso, porque o código foi feito e foi feito um pouco em comissões separadas. Faltou um pouco de harmonizar essas ideias. Que agora, como eu falei, todas essas ideias serão harmonizadas, serão discutidas. Eu volto a repetir, nós temos aqui um relator que eu considero da melhor qualidade jurídica que esse país tem, que é o senador Pedro Táxi, do Mato Grosso do Rio Grande, do Mato Grosso, né? É uma pessoa extremamente preparada. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai produzir um relatório acatando muitas emendas que nós estamos apresentando, outros senadores também estão apresentando. Ele vai condensar tudo isso e vai fazer um projeto muito bom. Eu não tenho dúvida disso. Confio inteiramente na capacidade profissional, técnica e jurídica do senador Pedro Táxi, que sem dúvida fará um trabalho excelente. Eu também concordo plenamente com o senador Tomás Correia. Nós temos que adequar a nossa legislação à realidade. Se estão ocorrendo muitos casos de bullying nas escolas, sobretudo crianças perseguidas, ameaçadas, intimidadas, isso é uma conduta criminosa, está causando constrangimento, partindo para a violência. O poder público tem que cuidar dessa situação. As diretoras, sobretudo nas escolas públicas, estão recebendo orientação para impedir que isso ocorra no seu estabelecimento. E a nossa lei tem que prever essa situação e punir com pena o maior de idade, né, a partir de 18 anos. Agora, se for um menor, um adolescente, que praticar esse ato infracional, ele deverá responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a introdução desse crime no Código é uma atualização do que, na realidade, está acontecendo. Agora, quanto à disparidade de penas, ressaltada aqui pelo senador Tomás Correia, estou de pleno acordo também. O Código apresenta imperfeições. E o exemplo citado mostra bem a situação. Esse é um tema que nós vamos continuar discutindo, mesmo que é nossa obrigação e interessa a cidadania brasileira como um todo. A TV Senado vai, obviamente, acompanhar para e passo todo esse debate daqui para frente. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. E eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que quiserem entrar em contato, enviar comentários, enviar-nos suas críticas, que podem fazê-lo utilizando dois caminhos, ou através do Alô Senado no número 0800 61 2211, ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.